Convido agora, então, para o assunto glândula pineal, implicações físicas e espirituais, Carlos Gomes, da Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, NEFA, de Itajubá, Minas Gerais. Carlos, é com você. Apareceu aí, Pedro? Está carregando aqui, estou ouvindo bem a sua voz. Está certinho, pode apresentar. Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Carlos Gomes. Eu faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá, aqui do sul de Minas Gerais. O nosso trabalho tem esse nome, glândula pineal, implicações físicas e espirituais. Passou o slide, Pedro? Passou sim. Ok. Então, o porquê do nosso interesse em pesquisar a glândula pineal? Eu não sou da área médica, mas como professor de biologia, nos livros didáticos eu não encontrava, assuntos sobre essa glândula, embora na literatura espírita, principalmente nas obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas pelo espírito André Luiz, ela era muito citada, e isso já desde a década de 1940. E o interessante é que somente em 1958 é que a ciência materialista, a ciência moderna, se interessou, em pesquisar mais a fundo essa glândula. Então, o meu interesse em pesquisar para conhecer o que é que se sabe dessa glândula, tanto na questão, da ciência tradicional, quanto o porquê do espiritismo se interessar tanto por ela. Então, nós temos aqui como metodologia a revisão bibliográfica, quando eu procurei em artigos, livros, assisti palestras a respeito dessa glândula e coloquei algumas questões norteadoras, para o encaminhamento do texto. A primeira delas é qual a importância dessa glândula para o nosso corpo, e para a mediunidade, qual seria mesmo a sua função, já que ela é tão citada, e por que a espiritualidade deu ênfase nessa glândula, principalmente quando vai falar sobre comunicações mediúnicas. Então, o que nós temos aqui de descobertas da ciência? Então, até a metade do século XIX, ela era considerada como um órgão evolutivo vestigial sem função definida. O que é isso? Então, ao longo da evolução humana, alguns órgãos foram deixando, pelo caminho as suas funções, como nós temos o apêndice, o dente ciso, e achava-se que a pineal também ela teria acontecido isso com ela, que ela não teria mais função, estava ali como um órgão reminiscente, como um órgão vestigial. E aí, como eu falei, na metade do século XX, é que se descobriu a sua natureza neuroendócrina ou neuroendocrinológica, relacionando o sistema nervoso e sistema hormonal ou sistema endócrino. E a partir daí, surgiram muitas pesquisas. Hoje, se colocarmos lá no PubMed, para pesquisarmos, vamos encontrar mais de 28 mil trabalhos científicos a respeito dessa glândula e da substância que ela secreta. Então, tudo começa com a equipe do pesquisador Aaron B. Lerner, da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, e lá é onde foi revelado que a sua função era como um transdutor neuroendócrino. Então, a função dela é transformar a informação que entra através da luz até a retina, que vai até o tálamo, onde ela se localiza, e ela traduz, ela transforma uma informação eletromagnética em bioquímica, ou neuroquímica, onde ela vai produzir uma substância que é um hormônio chamado melatonina. Essa é a substância bastante pesquisada hoje em dia, e a sua principal função é agir como um relógio biológico do organismo. Então, nós temos aqui um artigo do José Cipolla Neto e Fernanda Amaral, quando eles vão dizer que realmente a melatonina seria uma substância miríade, ou seja, com
com muitas funções, né? Daí a necessidade de muitas pesquisas. Então, a glândula pineal a fabrica, a produz, a secreta, mas não armazena. Logo, isso acontece, né, no escuro, né, durante a noite, e ela, assim que produzida, é lançada na corrente sanguínea e também para o líquido céfalo-raquidiano, né, que é o líquido que envolve o nosso encéfalo e a medula espinhal, agindo nesse sistema nervoso central e irradiando para todos os órgãos do nosso organismo. Daí ela desencadear diferentes funções, diferentes efeitos, né, no nosso corpo. Então, ainda existem muitos estudos, né, que estão sendo realizados, mas é importante saber, né, que está se descobrindo que é uma glândula vital para o nosso organismo, né? E por quê? Porque ela vai regular através da melatonina, né, e outras substâncias, os fenômenos da biologia celular, ou seja, ela vai agir como um neurotransmissor, ela vai conseguir entrar em praticamente todas as células do nosso corpo, desencadeando funções, né, onde precisa ser pesquisada. Então, eu elenquei aqui algumas das funções da melatonina, né? Se vocês forem no site do CONICE, né, conice.org.br, lá tem todo o trabalho com outras funções, mas vamos apresentar aqui a que eu achei bastante importante, né? A principal é controlar o ciclo circadiano dos animais e principalmente de nós humanos, né? O que é isso? É ela, a melatonina, que vai apresentar às células se é dia ou se é noite, né? E com isso vamos ter comportamentos da luz, comportamentos do dia e comportamentos da noite, nós e os animais, né? Uma outra descoberta, uma outra pesquisa interessante também, ela funcionar como antioxidante, combatendo radicais livres, né? Nós sabemos hoje o quanto é prejudicial ao organismo os radicais livres, né? Aqueles elétrons que ficam livres ali, combinando com outras substâncias, produzindo, né? Levando ao envelhecimento, a produção do próprio câncer. Então, sabendo que ela é um antioxidante, né? Vamos pesquisar em cima disso. Atuaria também como modulador das respostas inflamatórias e imunológicas, olha aí a defesa do organismo, né? Alguns trabalhos apresentam evidências que ela estaria envolvida também no processo de combate ao envelhecimento, à doença de Alzheimer, né? Seria um fator adjuvante também na terapia antidepressiva, né? Lembrando que a depressão é a doença do século, anticonvulsivantes para os epiléticos, sedativas, ansiolíticas, né, para os ansiosos, e também até mesmo contra a osteoporose, já que ela vai agir também nas células dos ossos, né? Então, sem dúvida, é uma glândula e uma substância que precisa mesmo de mais pesquisa. E também, para quem tem transtornos mentais, ela também estaria relacionada com a vida mental dos indivíduos. Olha só que interessante o que já existe sobre essa glândula e essa substância em nível de ciência. Agora, em relação à espiritualidade. Nós temos um pesquisador brasileiro, né, o Dr. Cédio Felipe de Oliveira, da USP de São Paulo, que ele afirma, né, e ele é um grande pesquisador na questão da estrutura dessa glândula, e mais que isso, ele está levando para a universidade, né, essa relação dessa glândula, associando com a questão espiritual. Então, segundo ele, essa glândula funcionaria como um sensor, né? Então, é ela que seria o órgão que iria perceber o mundo espiritual e coligá-lo com a estrutura biológica, né? A estrutura do organismo, física. Olha o que ele diz: o estudo dos mecanismos físicos envolvidos no funcionamento dessa glândula são excelentes modelos experimentais para o estudo da relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, ele sugere aqui que ela seja tratada como um laboratório, um modelo experimental para se fazer, né, experiência nesse sentido do material com o espiritual. Então, nós vamos ter aí no livro Missionários da Luz, né, publicado em 1945, quando o espírito André Luiz, que quando encarnado ele exerceu a função de médico, é claro que desencarnado ele vai querer conhecer o corpo humano com um olhar espiritual. Então, ao observar a atuação de um médium no trabalho de uma casa espírita, ele começou a observar, né, por dentro
esse corpo desse médium encarnado, e ali ele viu uma luz se acender que ia crescendo, né? E aí a epífise, né, que é o outro nome dessa glândula, o que ele vai dizer? A glândula minúscula, né, que ela é bem pequena, né, menor que uma ervilha, transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam como uma flor de lótus de pétalas sublimes. Então ele vai falar de uma maneira poética, né, bonita, o que ele estava vendo. E aí o mentor espiritual, que estava com ele, de nome Alexandre, vai informar para ele que essa glândula não é um órgão morto, conforme alguns pesquisadores da Terra chegaram a supor. Lembra que eu falei que até o século XIX eles achavam que era um órgão vestigial? Né? Então o espírito aqui está confirmando que não é. E olha o que ele fala, ela é a glândula da vida mental, acordando no homem no período da puberdade, as forças criadoras e funcionando como um laboratório de elementos psíquicos. E a ciência já sabe isso, né? Que ali pelos 14 anos diminui a quantidade de melatonina e com isso estimula-se a produção dos hormônios sexuais quando começa a puberdade. Em um outro livro, A Evolução em Dois Mundos, né, o mesmo espírito, André Luiz, vai dizer que a glândula pineal apresenta um fulcro de energia, de sensações sutis, né? Uma fonte, uma origem. Né? E olha o que ele fala. Ela traduz e seleciona os estados mentais diversos, prenunciando as operações da mediunidade. Não é isso que o médium faz numa sala mediúnica? Selecionar mensagem, traduzir na sua informação das mais variadas formas. E onde isso acontece? O Espírito está dizendo aqui para nós que é na pineal, tanto de forma consciente quanto inconsciente. Né? Então, é onde os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa vibratória. Então, seria como um plug. Né? Então, ele iria plugar ali nessa região para que a comunicação se dê da melhor forma possível. Olha o que o Espírito vai dizer. É nela, na epífise ou na pineal, que reside o sentido novo dos homens. Qual é o sentido novo dos homens? O sexto sentido, a mediunidade. E ele continua dizendo, entretanto, na grande maioria deles, a potência divina, a mediunidade é uma potência divina, dorme embrionária, porque não pesquisamos a respeito, não estimulamos e exercitamos essa glândula. Então, terminamos aqui dizendo que muito ainda precisa se pesquisar sobre essa glândula secretora da vida mental. Pela sua importância, precisamos muito de pesquisa, e lembrando que falou o Espírito Alexandre, ali é um laboratório de elementos psíquicos. Né? E que bom que cada dia mais e mais funções da melatonina, né, que é o seu hormônio principal, tem sido pesquisado, tem sido apresentado ao mundo, né? E sugerimos que ela é a glândula que, juntamente com o cérebro, seria o órgão mais importante do organismo humano. E disse o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira que mais pesquisas precisam ser feitas para se comprovar a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Não é esse o desejo e o sonho de todos nós espíritas? Que a ciência materialista encontre o órgão, né, que liga os dois planos para comprovar aos materialistas que o plano espiritual existe, e assim comprovaríamos também o que já disse o filósofo e matemático René Descartes no século XVII, que a pineal é a sede do espírito ou a sede da alma. Então, aqui é a referência dos livros onde eu pesquisei e os artigos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, um bom evento.